Olá, meu nome é Thiago e esse é o Game Maker Play. No vídeo de hoje nós vamos criar o nosso primeiro inimigo, dando sequência à nossa criação do Mini Space Shooter. Então, nós vamos abrir aqui o nosso diretório onde nós baixamos os nossos assets, criar na pasta Inimigos e importar para dentro do nosso Game Maker o nosso inimigo rosa, esse Lips. Então, eu vou clicar e arrastar para dentro da minha pasta de Sprites. Por uma questão de organização, eu vou criar aqui na minha pasta Sprites um diretório, né? Clicar no Create Group, criar um diretório chamado Inimigo, para que tudo relacionado a inimigo esteja aqui dentro. Então, vou arrastar meu Lips aqui para dentro, que é o meu inimigo rosa. Já vou alterar aqui o nome para inimigo rosa, lembrando dos valores, né, 16 por 16, que eu vou precisar usar mais à frente. Então, SPR underline inimigo rosa. Dá dois cliques aqui para a gente poder editar a nossa imagem. Pode clicar aqui também em Edit Image, tanto faz. Selecionar esse fundo rosa. Vamos clicar no lápis, clicar na transparência, clicar ou aumenta o tamanho do lápis, ou clica aqui no quadrado, tanto faz. Tira esse fundo rosa. Clica aqui em Imagem, Convert to Frames. Onde é que está? Convert to Frames. Vamos dividir tamanho 16 por 16 em 5 frames, clicar em Convert, vamos fechar aqui, ele está com pivô aqui no superior esquerdo, eu vou colocar o pivô no middle center, vou reduzir aqui os FPS para 15, vou dar o play para ver se está de um jeito que eu goste. Para mim agradou, você pode alterar para a velocidade que melhor te agradar, se você quiser deixar 30, 10, 5, o que você achar melhor. Você dá o play e avalia. Com isso nós já criamos a sprite do nosso primeiro inimigo do nosso mini Space Shooter. Aqui nos objetos eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nos sprites. Vou clicar com o botão direito, clicar em Create Group e esse grupo eu vou chamar de inimigo, né, que é mais um diretório. E dentro desse diretório eu vou criar o objeto inimigo. Create objeto, vou chamar de obj inimigo, vou chamar de inimigo rosa, vou importar a sprite inimigo rosa. Vou criar aqui dois eventos para o nosso primeiro inimigo, o evento de create e o evento de step. No evento de create, eu vou criar algumas variáveis para ele, para a gente poder controlar o nosso inimigo, né? Não controlar com input como a gente faz com o nosso player, né? Para a gente controlar um pouco do que vai acontecer, qual vai ser o comportamento do nosso inimigo. Então, a primeira variável que eu vou criar é a variável de velocidade. A variável de velocidade vai receber uma função chamada handleRange. Nessa função de handleRange, a gente pode observar aqui embaixo, ela pede dois valores, do x1 e do x2, que é basicamente o range do que vai ser sortido. O que essa função faz? Ela sorteia o valor que a gente colocar ali entre parênteses. Por exemplo, se eu colocar só random e um valor aqui, por exemplo, 50, ela vai sortear para mim um valor de 0 a 50. Como eu estou usando o handleRange, ou seja, agora eu vou ter que colocar dois valores para que ele sorteie um valor entre esses valores que eu colocar. Por exemplo, eu vou colocar aqui ponto 3, que é 0.3, e vou colocar ponto 75. A função handleRange vai sortear entre 0.3 e 0.75 um valor. E esse valor vai ser atribuído à minha variável de velocidade no create do meu inimigo. Ou seja, o meu inimigo vai ter uma velocidade que vai ser sorteada entre 0.3 e 0.75. Vou criar uma outra variável de xdirecão, que vai controlar a direção do meu player, se ele vai para a esquerda ou para a direita. Para essa variável, eu vou usar uma função parecida com a de cima,
Só que a diferença é que vai ter um i na frente. Vai ser random range. Escrevi errado aqui. Random range. iHandleRange. A diferença para a função do iHandleRange para o handleRange é que esse i traz apenas os números inteiros, positivos e negativos, ou seja, ele não traz o valor quebrado como aqui de cima está trazendo, de 0,5, 1,5. Ele aqui só vai trazer valores inteiros. E como eu vou determinar minha esquerda ou minha direita, vai ser 1 e menos 1. Ou seja, dessa forma ele vai sortear para mim o valor entre 1 e menos 1. Vai ser sempre 1, 0 ou menos 1. Nada diferente disso. Vou criar aqui mais duas variáveis para controlar de quanto em quanto tempo ele vai virar para a minha esquerda ou para a minha direita, para que ele não fique paradão ou eternamente para uma direção. Vou chamar de delay direcão. Vou atribuir para essa variável o valor de room speed multiplicado por mais uma vez o handle range. E vou colocar o valor de 0,5 e 1. Vou criar mais uma variável chamada delay. E essa variável delay vai receber o meu delay direção. Dentro do nosso step, vou utilizar as variáveis, né? O que eu vou fazer aqui? Vou atribuir para o meu y o valor de velocidade, ou seja, o que ele sortear lá no meu create vai ser atribuído aqui o meu y. E para o meu x, eu vou fazer a mesma coisa. Vou atribuir a velocidade para ele, que vai ser sorteada, só que eu vou multiplicar pela minha direção. E como a gente vai sortear nossa direção, ou seja, aqui vai ser 1, menos 1 ou 0. Multiplicando a minha velocidade por menos 1, a minha velocidade vai ficar negativa, ou seja, o meu eixo x vai mover para a esquerda. Multiplicando por 1, vai permanecer o mesmo valor de velocidade, vai mover o meu inimigo para a direita. E multiplicando por 0, x vai ficar com o valor zerado e vai fazer com que o inimigo se mova em linha reta. Vou criar aqui uma situação para o meu delay ser reduzido. Vou atribuir o meu delay um valor de menos 0,1 a cada frame, ou seja, um step roda 60 frames por segundo. Em 1 segundo vai rodar aqui 60 vezes. A cada frame que rodar, o meu delay vai ser retirado o valor de 0,1. Quando o meu delay, vou colocar aqui uma condição, quando o meu delay ficar negativo ou menor que 0, né? Vou colocar aqui delay ficar. Eita, caps lock. O delay vai ficar menor ou igual a 0. Eu vou mais uma vez sortear a minha direção. X direcão recebe o meu. Posso até colar aqui do meu create. Ele mais uma vez vai sortear a minha direção. E o meu delay mais uma vez vai receber o meu delay direcão. Para que o valor dele, que já estava zerado, né, ou menor do que 0, receba novamente o delay direção e volte aqui nesse processo. Ele vai perdendo valor. Quando ficar negativo, ele mais uma vez sorteia a minha direção e mais uma vez ele recarrega esse valor para que de tantos em tantos tempos, que vai ser o meu sorteio aqui multiplicado pela minha run speed, ele vai mudar a direção do meu inimigo.
Vou salvar por enquanto e vou fazer o seguinte. Ainda no meu evento de step, eu vou criar aqui algumas condições para que, quando ele se mover para a esquerda e saia da minha room, ele apareça na minha direita. Quando ele vá para a minha direita, ele apareça na minha esquerda. Quando ele terminar de passar pelo meu player e pela tela do jogador, né, que estiver jogando o nosso jogo, ele apareça novamente na parte de cima. Ou seja, ele só vai sumir da room depois que ele for destruído pelo player. Enquanto isso não acontecer, ele vai ficar sempre aparecendo dentro da minha room. Mesmo que ele escape pela esquerda, pela direita ou por baixo, ele vai aparecer na direção oposta da qual ele sumiu. E para isso eu vou criar algumas condições. A primeira delas é, se o meu y for maior ou igual a 340, que é um valor maior, né, do que a minha room, que é de 320. Ou seja, se ele estiver abaixo da minha room, já vai ter passado pela minha room e alcançar o valor de 340 ou maior no meu y, eu vou atribuir o meu y o valor de 20. Y recebe menos 20. Se eu botar 20, ele vai aparecer dentro da room, então ele vai piscar na room. Então, é interessante colocar ele do lado de fora. E com isso, ele vai aparecer novamente na parte superior da minha room. Vamos fazer aqui também para o nosso x. No x, vamos precisar fazer duas vezes. E vai ser o seguinte. Se o x for maior ou igual a 256, nosso x recebe 1. Se o nosso x for menor ou igual a zero, seu x for menor ou igual a zero, eu atribuo para o meu x o valor de 254. A nossa função de condição, eu tenho o costume de colocar chave sempre. Mas se ele estiver movendo se tiver apenas uma linha de código, ele não precisa dessa chave. Então, dessa forma aqui também funciona. E como apenas uma linha, a gente pode ainda colocar do lado. Porque eu acho que fica ruim para a leitura, ainda mais para quem está começando. E ficaria dessa forma. Dessa forma, o código também é lido. Só que não fica tão amigável para quem está iniciando. Então pode ser até complicado para uma leitura aqui para quem está iniciando na programação. Então por conta disso eu estou deixando dessa forma aqui, mas apenas para poder ficar mais fácil de entender, pelo menos na minha opinião. Então eu vou deixar com as chaves, só esse aqui que eu vou deixar sem chaves, que eu acho que já não dá tanta dificuldade para ler, e só como um exemplo para mostrar que dessa forma também pode ser feito a função de condição. Eu vou salvar aqui e dentro da minha room eu vou colocar aqui o nosso inimigo para a gente ver como está ficando o comportamento dele. Como na minha room level, vou colocar o player lá para não ficar a nossa tela de start que nós fizemos no nosso último vídeo. Vou colocar aqui alguns inimigos. E vou dar o play para ver o comportamento. Como nós podemos ver, né, o nosso inimigo rosa foi criado dentro da nossa room, né? Eu coloquei eles diretamente lá e eles estão tendo um comportamento de mudar de direção para a esquerda, para a direita ou se manter em linha reta. A gente pode observar também que ele, ao sumir, saindo da nossa room à direita, ele aparece na nossa esquerda. E ao sair à esquerda, ele vai aparecer à nossa direita. Nós vamos poder observar agora com esse aqui. Ó. E ele também, quando ele desce abaixo da nossa room, ele aparece na parte de cima. Com isso, então, eu vou encerrar o vídeo de hoje. E no próximo vídeo, eu vou terminar de programar o nosso inimigo, criando para ele o nosso tiro, ou seja, o nosso inimigo vai ter o tiro, e também a explosão, para que quando o nosso tiro atinja ele, ele exploda, né, e seja destruído. Então, se você chegou até aqui, peço que deixe o like, se inscreva
Deixe algum comentário de melhoria ou sugestão, se você quiser, se você desejar. E vejo então vocês no próximo vídeo.